Em um lugar onde 1 em cada 3 moradores é milionário, o dinheiro não é apenas uma realidade, é o cenário de todos os dias. Mas como isso aconteceu? Se você gosta de histórias curiosas e documentários como este, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Você já ouviu aquela frase, tamanho não é documento? Pois é, Mônaco é a prova viva disso. Imagine um país inteiro que você pode atravessar a pé em menos tempo do que leva para assistir um episódio de série. Estou falando de um lugar com apenas 2,1 quilômetros quadrados. Isso é menor que muitos bairros de grandes cidades. Em alguns casos, é menor até que o estacionamento de um shopping grandão. E mesmo assim, esse pequeno pedaço de terra conseguiu se transformar em um dos lugares mais ricos e exclusivos do planeta. Mônaco fica ali, espremido entre o azul intenso do mar Mediterrâneo e as montanhas da Riviera Francesa. É como se fosse uma joia encravada na costa. E não é força de expressão. Do alto, ele parece mesmo uma pedra preciosa, cercada por águas cristalinas e barcos que mais parecem mansões flutuantes. E aqui vai uma curiosidade. Se você piscar, pode perder a entrada de Mônaco. As placas na estrada avisam que você está entrando no Principado, mas, sinceramente, se estiver distraído, pode passar batido e já está de volta à França sem nem perceber. É tipo visitar aquele vizinho que mora no fim da rua, só que esse vizinho, no caso, é um príncipe. E sim, Mônaco é um principado. Isso significa que, oficialmente, ele tem um príncipe como chefe de Estado. Hoje, o trono é ocupado pelo príncipe Albert II, que mantém o legado da família Grimaldi, que comanda essas terras desde o século XIII. Mas essa parte da história a gente vai mergulhar mais fundo no próximo capítulo. Por enquanto, vamos continuar explorando o cenário. O pequeno tamanho de Mônaco tem um efeito curioso. Ele é pequeno bastante para que cada metro quadrado tenha um valor altíssimo e, ao mesmo tempo, grande o suficiente para concentrar uma quantidade absurda de luxo, glamour e milionários. É como se fosse uma vitrine viva, onde cada esquina tem algo impressionante para mostrar. Uma Ferrari vermelha passando? Normal. Um iate com heliponto? Dia comum. Um café que custa mais do que o seu almoço do mês inteiro? Bem-vindo a Mônaco. Outro detalhe que chama atenção é a densidade populacional. Mônaco tem pouco mais de 39 mil habitantes, mas é o país com maior densidade de população milionária do mundo. Não é exagero dizer que você pode ir comprar pão e encontrar um magnata, um atleta famoso e quem sabe até um ator de Hollywood na mesma fila. Aliás, se você comprar pão por lá, provavelmente vai pagar o preço de um jantar chique em outro país. Mas nem sempre foi assim. Hoje, Mônaco é sinônimo de riqueza, mas o seu tamanho reduzido já foi motivo de desafio. Imagine governar um país tão pequeno. Não dá para ter grandes plantações, não tem minas, nem espaço para indústrias enormes. Isso significa que, para sobreviver e prosperar, Mônaco precisou encontrar outras formas de se destacar no mundo. E, como veremos mais para frente, eles descobriram exatamente o que vender: exclusividade. E exclusividade é uma palavra-chave por aqui. O espaço é tão limitado que não tem como construir bairros e mais bairros para todo mundo que quer morar lá. Resultado, quem quer viver em Mônaco precisa pagar caro. Muito caro. E muitas vezes precisa esperar por anos até surgir a oportunidade de comprar ou alugar um imóvel. É como disputar ingressos para um show super concorrido. Só que aqui o ingresso é a sua casa. Já que estamos falando de vizinhança, viver em Mônaco é quase como estar num clube privado, onde todo mundo se conhece, mesmo que de vista. Claro, com tantos milionários por metro quadrado, os encontros casuais são sempre interessantes. Você pode estar na academia e perceber que a pessoa do lado é dona de uma empresa que você viu no noticiário. Ou pode esbarrar com um príncipe ou uma princesa literalmente. Tudo isso faz parte do cotidiano. O tamanho reduzido também cria uma sensação de segurança e controle. A polícia sabe exatamente o que acontece no Principado e as fronteiras são extremamente bem monitoradas. Em um lugar tão pequeno, é muito mais fácil manter tudo em ordem.
Isso contribui para um dos índices de criminalidade mais baixos do mundo, o que é um dos atrativos para quem tem muito a perder e muito para proteger. Agora, pense comigo. Se você é milionário e quer viver com tranquilidade, segurança, perto de belas paisagens e ainda evitar impostos pesados, Mônaco parece uma escolha óbvia, não é? Mas essa é apenas uma das peças do quebra-cabeça que transformou esse minúsculo país em um ímã para os super ricos. Existem outras razões, históricas, econômicas e até políticas, que nós vamos explorar ao longo dessa história. Mas antes de avançarmos, é importante entender que o tamanho pequeno de Mônaco é ao mesmo tempo sua limitação e a sua maior vantagem. Limitação porque não tem espaço para crescer indefinidamente. Vantagem porque justamente essa escassez cria valor. Pense como em uma obra de arte rara. Quanto mais difícil de encontrar, mais valiosa ela se torna. E Mônaco é, sem dúvida, uma obra de arte geográfica, moldada pela história e lapidada pelo luxo. Então, na próxima vez que você pensar em países grandes como sinônimo de poder e influência, lembre-se de Mônaco, um lugar que caberia dentro de muitas fazendas por aí, mas que consegue reunir mais riqueza e glamour por metro quadrado do que qualquer outro lugar do planeta. É como dizem, não importa o tamanho do palco, mas sim o espetáculo que acontece nele. E por falar em espetáculo, no próximo capítulo vamos descobrir como essa pequena terra se transformou de uma pacata vila de pescadores em um dos endereços mais cobiçados do mundo. E claro, sem perder o nosso tom leve, porque a história de Mônaco é tão curiosa que merece ser contada com um sorriso no rosto. Se hoje Mônaco é sinônimo de glamour, iates, Fórmula 1 e milionários por metro quadrado, nem sempre foi assim. Há alguns séculos, esse pequeno pedaço de terra não passava de uma vila de pescadores, tranquila e, digamos, sem a menor ideia de que um dia seria o playground dos ricos e famosos. A história de Mônaco começa oficialmente no século XIII, quando a poderosa família Grimaldi entra em cena. E aqui temos um detalhe curioso. A forma como eles assumiram o controle do território é digna de roteiro de cinema. Em 1297, Francisco Grimaldi e seus homens se disfarçaram de monges franciscanos para entrar na fortaleza local. E claro, como todo bom filme de ação medieval, uma vez lá dentro, eles tomaram o controle. Daí para frente, a bandeira dos Grimaldi passou a tremular sobre Mônaco e, com algumas interrupções ao longo dos séculos, continua até hoje. Mas no início não havia luxo, cassinos, nem turistas endinheirados. O lugar vivia basicamente da pesca, do comércio marítimo e, ocasionalmente, de ser um ponto estratégico militar na Riviera. Bonito? Sim. Rico? Nem tanto. Para falar a verdade, a vida era bem mais simples, com barcos de madeira, casas modestas e nenhuma loja vendendo relógios suíços que custam mais do que um carro. O grande ponto de virada começa no século XIX. Nessa época, Mônaco enfrentava dificuldades financeiras sérias. A família Grimaldi estava com dívidas enormes e o pequeno território precisava encontrar uma forma de gerar receita rapidamente. Foi aí que surgiu a grande ideia: construir um cassino. Não qualquer cassino, mas um que fosse elegante, imponente e irresistível para a aristocracia europeia. Assim nasceu o famoso Cassino de Monte Carlo, inaugurado em 1863. E aqui vai um detalhe curioso: os cidadãos monegascos. Sim, é assim que se chama quem nasce em Mônaco. Não podem jogar no cassino. Isso mesmo, a ideia sempre foi atrair os ricos de fora, não incentivar os de dentro a perderem dinheiro nas mesas. O cassino foi um sucesso instantâneo, trazendo visitantes endinheirados de toda a Europa. E com eles vieram hotéis, restaurantes e uma economia turística que mudou para sempre a história do Principado. Mas não foi só o cassino que fez Mônaco dar a volta por cima. O clima mediterrâneo
e as paisagens de tirar o fôlego também começaram a atrair visitantes. A Riviera Francesa, vizinha de Mônaco, já era conhecida como um destino de veraneio para os aristocratas britânicos e russos. Então, o Principado aproveitou essa fama e se vendeu como o destino perfeito para quem queria sol, luxo e, claro, um ambiente exclusivo. Durante o reinado do príncipe Charles III, Mônaco passou por uma verdadeira transformação. Ele foi responsável por impulsionar o turismo de luxo e criar a imagem sofisticada que o Principado tem até hoje. Inclusive, o distrito de Monte Carlo, que hoje é praticamente sinônimo de Mônaco, foi batizado em homenagem a ele. Outra virada de jogo aconteceu com a chegada da Compagnie de Bains de Mer, empresa fundada para administrar o cassino e outros empreendimentos turísticos. Eles não apenas transformaram o Cassino de Monte Carlo em um ícone, como também desenvolveram hotéis luxuosos, jardins e infraestrutura que atraíam as elites europeias. E claro, não podemos esquecer do charme das corridas de automóveis. O Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, realizado desde 1929, ajudou a consolidar a imagem do Principado como um lugar emocionante e glamuroso. Poucos eventos no mundo conseguem reunir tanto glamour, velocidade e trânsito interrompido em apenas 2,1 km². Mas a grande sacada, aquela que realmente fez Mônaco se tornar um imã para milionários, foi a política fiscal adotada no início do século XX. Em 1869, o Principado aboliu o imposto de renda para todos os residentes. Isso mesmo, zero, nada, nenhum centavo de imposto de renda. Para um mundo cheio de aristocratas e empresários fugindo de tributações pesadas, Mônaco virou o paraíso. Imagine você ser milionário, viver cercado de luxo, praias e segurança e ainda não precisar pagar imposto de renda. É quase um sonho. Esse conjunto de fatores, o cassino, o turismo de luxo, a Fórmula 1, o clima, a segurança e a política fiscal, fez Mônaco sair do anonimato para se tornar uma das localidades mais cobiçadas do planeta. Em poucas décadas, a imagem da pacata vila de pescadores foi substituída por arranha-céus modernos, marinas repletas de iates e ruas onde o ronco de motores de carros esportivos é parte da paisagem sonora. Mas nem tudo foi perfeito nessa transição. Durante as 2 guerras mundiais, o turismo caiu e Mônaco enfrentou dificuldades. Mas o Principado mostrou uma incrível capacidade de se reinventar. Após a Segunda Guerra Mundial, o casamento do príncipe Rainier III com a atriz de Hollywood Grace Kelly, em 1956, trouxe um novo sopro de glamour e colocou Mônaco definitivamente nos holofotes internacionais. As imagens do casamento rodaram o mundo e ajudaram a fixar a imagem do Principado como um destino romântico e exclusivo. Desde então, cada líder da família Grimaldi continuou investindo na modernização e no marketing de Mônaco como um destino de luxo. Hoje, essa combinação de história, geografia e estratégia faz o Principado parecer quase um personagem de novela. Pequeno, charmoso, cercado de intrigas e sempre brilhando no centro das atenções. Resumindo, Mônaco passou de uma vila modesta e endividada a um dos endereços mais caros do mundo em pouco mais de um século. E fez isso usando um mix de criatividade, visão estratégica e, claro, um pouco de sorte. Afinal, não é qualquer lugar que consegue transformar um território minúsculo em um ícone global de riqueza e glamour. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um dos ingredientes mais poderosos dessa receita, o famoso paraíso fiscal. Vamos entender exatamente como as leis tributárias de Mônaco funcionam e por que elas atraem milionários de todos os cantos do planeta. Se você acha que o que atrai milionários para Mônaco são apenas as praias, o clima e o glamour, bom,
Está na hora de falar sobre o verdadeiro imã de fortunas, o sistema fiscal do Principado. Ou melhor dizendo, a falta dele. Mônaco é famoso por uma regra que deixa qualquer contador de boca aberta e qualquer milionário com um sorriso de orelha a orelha. Não existe imposto de renda para pessoas físicas. Isso mesmo, zero. Nenhuma taxa sobre o que você ganha. Pode ser salário, investimento, dividendos ou até aquela herança milionária da tia distante. O governo monegasco não vai tirar nenhum centavo. Essa política começou oficialmente em 1869. Na época, era uma jogada estratégica para atrair moradores ricos e, ao mesmo tempo, incentivar a circulação de dinheiro dentro do país. E funcionou tão bem que, mais de 150 anos depois, a fórmula continua dando resultados espetaculares. Agora, se você pensa que isso significa que Mônaco não arrecada nada, não se engane. O governo encontra outras formas de encher os cofres. Impostos sobre empresas, taxas alfandegárias e, claro, o turismo de luxo gera uma receita impressionante. Afinal, não é preciso cobrar imposto de renda quando praticamente todo mundo gasta fortunas em imóveis, restaurantes, cassinos e eventos caríssimos. Para entender melhor a diferença, vamos comparar. Imagine que você mora em um país onde todo ano precisa destinar 30% ou mais da sua renda para o governo. Agora imagine mudar-se para um lugar onde esse valor é zero. É como trocar um apartamento pequeno e caro por uma cobertura de frente para o mar e ainda sobrar dinheiro para comprar um carro esportivo. Mas atenção, esse benefício não se aplica a todo mundo de qualquer jeito. Para aproveitar a ausência de imposto de renda, você precisa ser residente de Mônaco. E se tornar residente não é tão simples quanto pegar um voo e se mudar. Primeiro, é preciso comprovar que você pode se sustentar. E estamos falando de valores altos, geralmente na casa de milhões de euros aplicados em bancos monegascos. Depois, é necessário ter um endereço no Principado, que, como já vimos, não é nada barato. Ah, e tem um detalhe. Se você for cidadão francês, a regra é um pouco diferente por conta de um acordo entre a França e Mônaco. Os franceses residentes ainda precisam pagar imposto de renda à França, para evitar que o Principado vire um atalho fiscal para os vizinhos. Ou seja, para eles, a vida monegasca continua charmosa, mas com uma pequena mordida do fisco. E aqui está o ponto crucial. Esse ambiente fiscal cria um círculo virtuoso para os ricos. Sem o peso do imposto de renda, sobra mais capital para investir, gastar e movimentar dentro do próprio Principado. É por isso que as lojas de luxo estão sempre cheias, os restaurantes vivem lotados e os iates nunca ficam parados por muito tempo. Claro que essa política também gera críticas. Organizações internacionais e alguns governos acusam Mônaco de ser um paraíso fiscal. Termo usado para lugares que oferecem impostos muito baixos ou inexistentes para atrair capital estrangeiro. Embora o Principado insista em que segue todas as regras internacionais de transparência financeira, a fama é difícil de apagar. Mas, do ponto de vista de quem vive lá, o sistema é uma maravilha. Pense comigo. Além de não pagar imposto de renda, você ainda vive em um lugar seguro, com clima agradável, vizinhos influentes e um mar azul turquesa bem na sua janela. É um combo irresistível para quem tem muito dinheiro e quer mantê-lo longe de tributações pesadas. E não é só o imposto de renda que é zero. Mônaco também não cobra imposto de riqueza, o que significa que suas propriedades, investimentos e bens não sofrem uma taxação anual pelo simples fato de existirem. Isso é especialmente importante para quem possui patrimônios gigantescos espalhados pelo mundo. O resultado é visível. Mais de 30% da população de Mônaco é milionária. E, segundo estimativas, o PIB per capita do Principado está entre os mais altos do mundo. A economia se mantém forte e estável, sustentada por um fluxo constante de capital estrangeiro e pelo consumo interno, que, diga-se de passagem, é de um nível que faria qualquer shopping de luxo sorrir de satisfação. Mas não é só de vantagens fiscais que vive Mônaco.
A ausência de impostos também exige que o governo seja extremamente eficiente na administração do território. Como o espaço é limitado, cada projeto de infraestrutura é cuidadosamente planejado e a reputação de segurança e organização é mantida com rigor. É como administrar uma cobertura luxuosa. Cada detalhe precisa estar impecável, porque os moradores esperam e pagam por isso. Esse modelo, no entanto, não é imune a pressões externas. Nos últimos anos, organizações como a União Europeia e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico até têm exigido mais transparência e combate à lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Mônaco respondeu com reformas e acordos internacionais, garantindo que continua atraente para os ricos, mas dentro das regras do jogo global. É como se dissesse: sim, você pode trazer seu dinheiro para cá, mas com recibo e todo. E por incrível que pareça, mesmo com tanta atenção internacional, Mônaco mantém seu status de porto seguro para grandes fortunas. Uma combinação de leis inteligentes, tradição e, claro, um marketing impecável mantém a engrenagem funcionando. Afinal, não basta não cobrar impostos, é preciso oferecer um estilo de vida que justifique a escolha de morar ali. E esse estilo de vida é o tema perfeito para o próximo capítulo. Porque não adianta só ter dinheiro. Em Mônaco, gastar com elegância é quase uma obrigação. Prepare-se, porque vamos entrar no universo dos iates gigantes, carros que parecem saídos de filmes e restaurantes onde a conta dá vontade de enquadrar como obra de arte. Se tem algo que milionário valoriza tanto quanto o dinheiro, é a sensação de segurança. Afinal, não adianta ter um iate de 50 metros se você precisa dormir abraçado a um extintor de incêndio por medo de assalto. E nesse quesito, Mônaco é praticamente um cofre a céu aberto. O Principado é conhecido por ter um dos índices de criminalidade mais baixos do mundo. Não é exagero. Aqui, crimes violentos são raríssimos e até pequenos furtos são exceção. Para se ter uma ideia, em Mônaco, perder a carteira na rua muitas vezes significa recebê-la de volta intacta, com todos os documentos e talvez até um bilhetinho educado pedindo desculpas pelo transtorno. Mas como isso é possível? Bom, primeiro, pelo tamanho. Com apenas 2,1 km², é fácil monitorar cada canto do território. Segundo, pela presença maciça da polícia. Em termos proporcionais, Mônaco tem um dos maiores números de policiais por habitante do planeta. É como se cada quarteirão tivesse seu próprio guarda particular. E, de certa forma, tem mesmo. Além disso, há um sistema de câmeras de vigilância que cobre praticamente todo o Principado. São centenas de câmeras estrategicamente posicionadas, monitoradas em tempo real. É como se Mônaco fosse uma grande sala VIP, com segurança 24 horas por dia. Para os moradores e visitantes, isso significa poder caminhar tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo ostentando joias, relógios caros e bolsas de grife. E não pense que isso torna o lugar pesado ou intimidador. Pelo contrário, a presença da polícia é discreta e eficiente. Nada de sirenes estridentes ou abordagens grosseiras. O objetivo é criar um ambiente seguro sem tirar o charme e a leveza que um destino de luxo precisa ter. Essa sensação de proteção é um dos motivos que tornam Mônaco tão atraente para milionários e bilionários. Afinal, quem tem muito a perder busca um lugar onde possa viver sem preocupações constantes. E quando você combina essa segurança com o mar azul turquesa, o clima ameno e a ausência de imposto de renda, bem, fica difícil resistir. Mas a segurança em Mônaco não é só física, é também social. O território é tão pequeno e tão exclusivo que, de certa forma, todos acabam conhecendo todos. É um clube privado em escala nacional. E, como em qualquer clube, há um controle rigoroso sobre quem entra. Conseguir residência no Principado é um processo seletivo exigente, que garante que o perfil dos moradores se mantenha compatível com o ambiente. E aqui entra a palavra mágica: exclusividade. Viver em Mônaco não é apenas morar em um lugar seguro,
é ter acesso a um espaço onde quase tudo é pensado para um público altamente seletivo. Restaurantes, hotéis, lojas, eventos, tudo gira em torno de oferecer experiências únicas para pessoas que já viram e viveram de tudo. Quer um exemplo? Enquanto em outras cidades você encontra ruas com farmácias e mercadinhos, em Mônaco cada esquina parece uma vitrine de revista. Lojas de alta relojoaria, boutiques de moda internacional, concessionárias de carros de luxo. Até o posto de gasolina pode ter uma Ferrari abastecendo ao lado de um Rolls-Royce. E quando se fala em imóveis, a exclusividade atinge outro nível. Não há espaço para grandes empreendimentos populares. Cada prédio, cada apartamento é pensado para atender um público disposto a pagar cifras astronômicas por localização, vista e status. Isso cria uma espécie de barreira natural. Só entra quem realmente pode e quer fazer parte desse universo. Essa combinação de segurança e exclusividade tem um efeito curioso. Ela transforma a própria rotina em algo especial. Um simples passeio matinal pode significar cruzar com celebridades, atletas famosos ou magnatas discretos. Para os moradores, isso é o normal. Para qualquer visitante, é como estar em um filme. Claro que toda essa proteção e filtro social tem um custo. O custo de vida em Mônaco é um dos mais altos do mundo. Mas, para quem pode pagar, a equação é simples. Morar em um lugar onde o risco é praticamente zero, cercado de beleza, luxo e vizinhos influentes, vale cada centavo. Não é à toa que muitos milionários consideram Mônaco uma apólice de seguro contra preocupações. Enquanto em outras partes do mundo a segurança precisa ser comprada na forma de muros altos, seguranças particulares e sistemas complexos, aqui já vem no pacote. E como veremos nos próximos capítulos, esse pacote é recheado de outros atrativos igualmente irresistíveis. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um dos mais impressionantes, o mercado imobiliário mais caro do mundo. Vamos descobrir por que cada metro quadrado em Mônaco vale uma fortuna e como essa escassez de espaço se transformou em ouro puro. Em Mônaco, espaço é luxo. E quando eu digo luxo, não estou falando só de vista para o mar, piscina na cobertura ou garagem para supercarros. Estou falando de cada metro quadrado ser tratado como um diamante. O Principado é tão pequeno que a terra aqui é praticamente um recurso natural raro, como o ouro, petróleo ou o Wi-Fi gratuito em aeroporto. A diferença é que, no caso de Mônaco, a escassez é permanente. Não há terrenos vazios esperando para serem ocupados. Tudo está construído, planejado ou protegido, e isso cria um fenômeno inevitável. O preço de cada pedaço de chão dispara para níveis quase inacreditáveis. Para você ter uma ideia, o preço médio por metro quadrado em Mônaco ultrapassa facilmente os 50 mil euros. E esse é o valor médio. Apartamentos em localizações mais disputadas, com vista para o mar ou para o circuito da Fórmula 1, podem chegar a mais de 100 mil euros por metro quadrado. Sim, um banheiro de 5 metros quadrados pode custar o mesmo que um apartamento inteiro em Paris, Londres ou São Paulo. E a procura só aumenta. Afinal, viver em Mônaco não é apenas morar em um lugar bonito. É também ter um endereço que funciona como um cartão de visita. Dizer, eu moro em Monte Carlo, carrega um peso que vai muito além do mapa. É um símbolo de status, de poder e, claro, de que a sua conta bancária é confortável, para dizer o mínimo. Essa valorização absurda é alimentada por 3 fatores principais: espaço limitado, não há para onde expandir, a menos que se construa sobre o mar, como já acontece em projetos de aterro, demanda constante, milionários e bilionários do mundo todo competem para ter um pedaço desse território, legislação atrativa. As vantagens fiscais tornam o investimento imobiliário ainda mais apetitoso. E não pense que esse mercado é dominado apenas por investidores. Muitos compram para morar de fato. Outros, como é comum nesse nível de patrimônio, compram para ter uma residência oficial.
mesmo que passem a maior parte do ano viajando. O tipo de imóvel também ajuda a inflar os preços. Em vez de grandes mansões espalhadas, Mônaco é um reino de arranha-céus de luxo. As construções são modernas, com um design arrojado, tecnologia de ponta e serviços dignos de hotel 5 estrelas. Portaria 24 horas, segurança armada, spas privativos, garagens subterrâneas climatizadas para proteger carros de coleção e, claro, vistas panorâmicas que são verdadeiras obras de arte naturais. Mas talvez o exemplo mais simbólico da exclusividade imobiliária de Mônaco seja o edifício Tour Odéon. Com 170 metros de altura, é o prédio mais alto do Principado e abriga um apartamento mais caro já colocado à venda no mundo. Uma cobertura de 5 andares, com piscina particular, escorregador interno e um preço estimado em mais de 300 milhões de euros. Sim, 300 milhões por um apartamento. Esse tipo de propriedade reforça a ideia de que, em Mônaco, o imóvel não é apenas um lugar para morar, mas também um investimento seguro e uma declaração de estilo de vida. Com a demanda sempre alta e a oferta sempre limitada, os preços raramente caem. Na verdade, para muitos investidores, comprar aqui é mais seguro do que aplicar em bolsa de valores. E como é viver nesses prédios luxuosos? Imagine acordar com o sol refletindo no Mediterrâneo, tomar café na varanda vendo iates entrando na marina, descer para um treino rápido na academia do prédio e, no caminho, encontrar um vizinho que talvez seja dono de uma multinacional. Isso é só a rotina básica. Claro que essa exclusividade tem um efeito colateral. Elimina praticamente a possibilidade de vida normal para quem não é rico. Funcionários que trabalham no comércio, restaurantes e serviços de Mônaco muitas vezes moram na França ou na Itália e fazem o trajeto diariamente. É um lembrete de que, apesar da beleza e da tranquilidade, Mônaco é um país voltado para uma elite muito específica. Mas mesmo assim, essa bolha imobiliária é parte essencial do charme do Principado. A própria escassez de espaço faz com que morar aqui seja visto como um privilégio quase inatingível. Para muitos, ter um endereço em Mônaco é mais do que ter um lar. É entrar para um clube global onde o luxo é a regra e a vista para o mar é só um detalhe a mais. E como veremos no próximo capítulo, esse estilo de vida vai muito além das paredes de um apartamento, porque em Mônaco, luxo é também o que acontece lá fora. Ruas tomadas por carros esportivos, restaurantes estrelados, festas exclusivas e um calendário social que parece ter sido planejado por uma revista de moda. Em Mônaco, luxo não é uma ocasião especial. É terça-feira. O Principado respira a exclusividade em cada detalhe, e o estilo de vida dos moradores reflete isso de forma quase cinematográfica. Aqui, não é raro o trânsito ser causado por 3 Ferraris, 2 Rolls-Royce e, claro, aquele Bugatti que decidiu sair da garagem hoje. A rotina começa cedo, não porque as pessoas precisem acordar cedo para trabalhar, mas porque o sol do Mediterrâneo é um convite impossível de recusar. Um passeio matinal pelo calçadão já mostra o clima. Corredores com relógios suíços, senhoras elegantes passeando com cachorros que, provavelmente, têm mais seguidores no Instagram do que muita gente. E jovens executivos tomando café com vista para a marina. Falando em marina, a Porte Hercule é um espetáculo à parte. Os iates estacionados ali não são simples barcos. Alguns têm helipontos, piscinas, salas de cinema e até spas internos. Há quem diga que muitos apartamentos de luxo em outras cidades são menores do que as suítes desses iates. E não é exagero. Os restaurantes seguem o mesmo padrão. Aqui, o conceito de jantar fora envolve chefes estrelados pelo Guia Michelin, cartas de vinhos que parecem enciclopédias e contas que fariam qualquer cartão de crédito suar frio. Mas para os moradores, isso é apenas parte da vida social. Encontrar vizinhos durante o jantar é tão comum quanto encontrar um amigo no supermercado.
Como a diferença de que o prato pode custar o equivalente a um fim de semana inteiro em Paris. Outro traço marcante é a moda. Em Mônaco, se vestir bem não é opcional. As ruas são passarelas a céu aberto e cada evento, mesmo que informal, parece um desfile. A presença constante de celebridades e fotógrafos, especialmente durante grandes eventos como o Grande Prêmio de Mônaco, reforça essa cultura da imagem impecável. E os eventos? Os eventos! O calendário social do Principado é repleto de festas de gala, leilões de caridade, torneios de tênis, concertos e, claro, a corrida de Fórmula 1. Durante a semana do Grande Prêmio, Mônaco se transforma em um palco global. Celebridades, pilotos, empresários e fãs se misturam nas ruas e varandas, assistindo aos carros passarem a poucos metros de distância. É a única corrida do calendário da F1 em que você pode ver um carro a 300 km por hora e, segundos depois, pedir um cappuccino na cafeteria ao lado. Mas o luxo de Mônaco não está só nas grandes ocasiões. Está nos detalhes do dia a dia. Está no serviço impecável dos hotéis, na limpeza impecável das ruas, nos jardins perfeitamente cuidados e na iluminação, que deixa cada fachada digna de cartão postal à noite. Para muitos moradores, esse ambiente cria uma espécie de bolha de perfeição. É como viver num resort onde tudo funciona, é seguro, bonito e caro. E claro que quem escolhe viver assim quer manter o padrão. Por isso, é comum que a vida social seja intensa e cheia de códigos não escritos, como qual restaurante frequentar, quais eventos prestigiar e até quais marcas usar. Há também o lado mais reservado desse luxo. Muitos milionários e bilionários que vivem aqui preferem o anonimato, aproveitando a segurança e a discrição que o Principado oferece. Mônaco é um dos poucos lugares do mundo onde uma pessoa extremamente rica pode caminhar tranquilamente, sem ser constantemente abordada por curiosas. Essa privacidade é um tesouro tão valioso quanto qualquer joia. E para aqueles que gostam de manter o corpo em forma, academias de alto padrão, spas e centros de bem-estar oferecem serviços personalizados. Treinadores particulares, nutricionistas e tratamentos estéticos de última geração fazem parte da rotina de muitos. Afinal, aqui, a aparência é quase tão importante quanto a conta bancária. Mas talvez o detalhe mais fascinante do estilo de vida de Mônaco seja que, mesmo com toda essa opulência, a vida não parece ostentação forçada. Para os moradores, é apenas o normal. E esse normal inclui almoçar com vista para o Mediterrâneo, estacionar uma Lamborghini na porta de casa e decidir no fim da tarde se vai para um concerto de música clássica ou para uma festa no iate de um amigo. Claro que esse nível de vida tem um custo, e não só financeiro. A pressão para manter uma imagem impecável pode ser intensa, mas para quem escolhe Mônaco, faz parte do pacote. E a verdade é que, para muitos, o prazer de viver cercado por beleza, segurança e sofisticação compensa qualquer desafio. No próximo capítulo, vamos falar sobre um dos motores invisíveis que sustentam tudo isso, o turismo. Porque, por mais que Mônaco seja um lar para os super ricos, ele também é um destino sonhado por milhões de pessoas que querem, nem que seja por alguns dias, experimentar como é viver nesse cenário de conto de fadas moderno. Mônaco pode ser o lar de uma das maiores concentrações de milionários do planeta, mas também é um destino aberto, pelo menos para quem tem passaporte, curiosidade e disposição para gastar um pouco mais que o normal. Afinal, o turismo aqui não é apenas uma fonte de renda, é parte essencial da identidade do Principado. O curioso é que, apesar de seu tamanho minúsculo, Mônaco recebe mais de 300 mil visitantes por ano. Isso significa que, ao longo de 12 meses, o número de turistas é quase 10 vezes maior que o de moradores. E, como você pode imaginar,
Esse fluxo constante de visitantes alimenta uma economia movimentada por hotéis de luxo, restaurantes estrelados, boutiques e eventos internacionais. O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 é, sem dúvida, o evento mais famoso do calendário turístico. Durante alguns dias de maio, as ruas estreitas e sinuosas do Principado se transformam em uma das pistas mais icônicas do automobilismo mundial. É a única corrida onde os pilotos passam a centímetros das calçadas e os espectadores podem assistir da varanda de casa, ou, mais provavelmente, de um iate ancorado na marina. E não é só a corrida em si que atrai turistas. O evento é um verdadeiro festival de glamour. Festas em iates, jantares exclusivos, leilões de caridade e encontros casuais com celebridades fazem parte da programação extraoficial. Para os visitantes é como entrar num filme, com a vantagem de não precisar decorar falas. Outro destaque no calendário é o Monte Carlo Rolex Masters, um dos torneios mais prestigiados do tênis mundial. Realizado no Country Club de Monte Carlo, ele atrai não apenas os melhores jogadores do planeta, mas também fãs que aproveitam para combinar o esporte com o charme mediterrâneo. Imagine assistir a uma partida de tênis com o mar azul turquesa como pano de prano. É o tipo de experiência que só Mônaco oferece. Mas o turismo vai muito além dos grandes eventos esportivos. O Cassino de Monte Carlo é uma atração por si só. Mesmo para quem não gosta de apostar, vale a visita pela arquitetura impressionante e pelo clima de filme de espionagem. Sim, várias produções de James Bond já usaram o cassino como cenário. Para entrar nas salas de jogos mais exclusivas, é preciso seguir um código de vestimenta rigoroso. Nada de chinelos ou camiseta. Aqui a elegância é obrigatória. O turismo também é alimentado por uma série de atrações culturais e históricas. O Palácio do Príncipe, residência oficial da família Grimaldi, recebe visitantes para tours guiados, onde é possível conhecer salas históricas, obras de arte e até um pouco da rotina da realeza. O Museu Oceanográfico, fundado pelo Príncipe Alberto I, é outro ponto de parada obrigatório, com aquários impressionantes e exposições científicas de nível mundial. Para quem gosta de passeios ao ar livre, os Jardins Exóticos de Mônaco são um verdadeiro espetáculo botânico, com uma vista panorâmica incrível da costa. E para os fãs de compras, a Avenida Monte Carlo é praticamente um shopping de luxo a céu aberto, reunindo marcas como Chanel, Dior, Louis Vuitton e Cartier. O turismo também se estende aos cruzeiros. Mônaco é um porto de escala para navios que percorrem o Mediterrâneo e muitos passageiros descem para passar um dia explorando o Principado. Em poucas horas, eles conseguem ter um gostinho da vida monegasca, um passeio pela marina, uma visita ao cassino, um almoço com vista para o mar e, se o orçamento permitir, uma compra de lembrança que provavelmente vai custar mais do que a viagem inteira. E claro, todo esse movimento de turistas beneficia diretamente a economia local. Restaurantes, hotéis, guias, motoristas e comerciantes se mantêm ativos o ano todo. Mesmo que o foco de Mônaco seja, sem dúvida, servir a sua população rica e residente, o turismo funciona como uma vitrine para o mundo. Cada visitante que passa por aqui leva consigo a imagem de um lugar seguro, belo, sofisticado e inacessível para a maioria. Mas é justamente essa aura de exclusividade que faz Mônaco brilhar aos olhos dos turistas. Visitar o Principado é, para muitos, uma experiência única, uma forma de provar por alguns dias o sabor da vida de luxo. Seja assistindo à Fórmula 1 de uma varanda com champanhe na mão, jantando em um restaurante estrelado ou simplesmente caminhando pela marina admirando os iates, Mônaco oferece uma amostra do que é viver no topo da pirâmide social. Mas o turismo aqui é muito bem controlado. Não espere encontrar grupos imensos de excursões ou atrações lotadas a ponto de tirar o charme do lugar. O Principado sabe equilibrar a recepção de visitantes com a preservação de seu estilo de vida exclusivo. É como se Mônaco dissesse: seja bem-vindo, mas só até certo ponto. E esse equilíbrio é uma das chaves do sucesso. O turista chega, se encanta, gasta e vai embora com a sensação de ter vivido algo especial. E o morador mantém seu dia a dia quase inalterado,
protegido da invasão que destinos turísticos comuns enfrentam. No próximo capítulo, vamos olhar mais de perto para como a economia de Mônaco funciona. Afinal, não é só de turismo e glamour que vive o Principado. Por trás das fachadas brilhantes e dos eventos luxuosos, existe uma estrutura econômica inteligente que mantém o país funcionando como um relógio suíço. Quando a gente pensa em Mônaco, é fácil imaginar que a economia do Principado vive exclusivamente de turistas e milionários gastando em iates, cassinos e restaurantes caros. E claro, isso é uma parte importante da história. Mas a verdade é que a máquina econômica de Mônaco é bem mais diversificada e cuidadosamente ajustada do que parece. O primeiro pilar é, sem dúvida, o turismo. Com eventos como a Fórmula 1, torneios de tênis, festas de gala e a movimentação constante de visitantes curiosos, o setor de hospitalidade é uma das engrenagens mais ativas. Hotéis 5 estrelas, resorts, restaurantes estrelados e serviços de luxo geram receita o ano inteiro, atraindo não só turistas, mas também empresas que aproveitam o cenário para realizar conferências e eventos exclusivos. Mas não se engane, Mônaco não depende apenas de temporadas turísticas para se sustentar. Outro pilar fortíssimo da economia é o setor de serviços financeiros. Bancos privados, empresas de gestão de fortunas e consultorias de investimento encontram aqui um ambiente perfeito. A legislação favorável, a segurança jurídica e a estabilidade política criam um cenário quase irresistível para quem quer administrar grandes somas de dinheiro. É como oferecer uma suíte presidencial para o seu patrimônio, confortável, segura e com vista para o mar. E claro, o mercado imobiliário é uma fonte de renda considerável. Já vimos como o preço do metro quadrado aqui é um dos mais altos do mundo, mas o que talvez surpreenda é que esse mercado é aquecido não só por compradores que querem morar, mas também por investidores que tratam imóveis em Mônaco como ativos de altíssima valorização. O governo arrecada através de taxas de transferência, licenças e tarifas ligadas a essas transações. Outro setor que merece destaque é o de eventos e entretenimento. Além dos esportivos, Mônaco organiza feiras e convenções de prestígio, como o Monaco Yacht Show, que reúne os maiores e mais caros iates do planeta. Esses eventos atraem empresários, fabricantes e compradores do mundo todo, movimentando bilhões de euros em negociações e contratos. E, claro, enchendo hotéis e restaurantes. Há também um lado menos óbvio, mas muito importante: o comércio. É verdade que a maior parte é composta por lojas de luxo, mas o varejo local atende tanto aos moradores quanto aos turistas. Joalherias, boutiques, relojoarias e concessionárias vendem produtos que muitas vezes custam o equivalente a uma casa inteira em outros países. E cada transação dessas deixa sua parcela de receita nos cofres do Principado. A economia monegasca também se beneficia do setor de serviços especializados. Empresas de concierge, transporte executivo, segurança privada, arquitetura e design de interiores encontram um mercado constante. Afinal, atender uma clientela exigente exige profissionais e empresas capazes de oferecer soluções personalizadas e, claro, exclusivas. E para manter tudo isso funcionando, Mônaco investe pesado em infraestrutura. Portos, estradas, comunicações e serviços públicos são mantidos com um padrão altíssimo, garantindo que tanto moradores quanto visitantes encontrem tudo funcionando perfeitamente. Essa eficiência é parte do produto que Mônaco vende, um país onde nada dá errado. Vale lembrar que, mesmo sem imposto de renda, o governo arrecada muito bem através de outras fontes. O IVA, equivalente ao Imposto sobre Valor Agregado, parecido com o nosso Imposto sobre Consumo, é cobrado sobre bens e serviços. E como o consumo por aqui é de altíssimo valor, a receita gerada é significativa. Além disso, há taxas alfandegárias, licenças e tarifas ligadas à operação de empresas e propriedades. E falando em empresas, Mônaco também abriga um número considerável de sedes corporativas. Algumas multinacionais escolhem o Principado como endereço para escritórios de representação, aproveitando a localização estratégica no coração da Europa e o prestígio de ter Mônaco no cartão de visitas. O segredo da economia monegasca é justamente essa combinação.
turismo de alto padrão, serviços financeiros robustos, mercado imobiliário restrito e valioso, eventos internacionais e um comércio que gira em torno do luxo. Tudo isso amparado por um governo estável, leis claras e um ambiente seguro. E o mais interessante é que essa economia é ao mesmo tempo altamente global e extremamente local. Global porque o dinheiro, os clientes e os produtos vêm de todas as partes do mundo. Local porque o espaço físico e a comunidade são limitados, criando um ecossistema quase fechado, onde tudo circula dentro de um pequeno território. Esse equilíbrio é delicado e exige gestão cuidadosa. Afinal, qualquer crise internacional, mudança nas leis de outros países ou variação no fluxo de turistas pode ter impacto imediato. Mas Mônaco tem mostrado uma capacidade impressionante de se adaptar. Durante períodos difíceis, como crises financeiras globais, o Principado conseguiu manter seu apelo e proteger seus ativos, algo que nem todos os destinos de luxo conseguem. E falando em proteção, no próximo capítulo vamos falar sobre o passaporte monegasco, ou melhor, como conseguir residência e, eventualmente, cidadania nesse pedaço privilegiado do planeta. Porque viver em Mônaco pode parecer um sonho, mas entrar no clube é um processo que exige muito mais do que apenas vontade. Morar em Mônaco é um sonho para muitos, mas não é exatamente como reservar um quarto de hotel pelo aplicativo. Para entrar de vez nesse pequeno paraíso e aproveitar todos os benefícios, da segurança impecável à ausência de imposto de renda, é preciso mais do que uma mala pronta e um bom sorriso. O processo para se tornar residente e, quem sabe um dia cidadão, é cercado de requisitos rigorosos. Vamos começar pelo básico: residência. Em Mônaco, o caminho mais comum para morar legalmente é obter o status de residente oficial. Para isso, o primeiro passo é provar que você tem onde morar, e aqui já começa o teste de realidade. Comprar ou alugar um imóvel no Principado significa entrar no mercado imobiliário mais caro do mundo, como vimos no capítulo anterior. Não dá para dizer que é barato alugar um cantinho em Monte Carlo. O segundo passo é provar que você tem recursos financeiros suficientes para se manter. E não estamos falando de mostrar o saldo do seu cartão pré-pago. O padrão monegasco exige que você deposite uma quantia considerável, muitas vezes na casa de 1 milhão de euros ou mais, em um banco local. É a forma do Principado garantir que você não será um peso para o sistema, mas sim um ativo valioso para a comunidade. Além disso, você precisa apresentar um histórico impecável, nada de registros criminais ou pendências jurídicas. Mônaco é extremamente seletivo e manter a reputação de segurança e ordem é prioridade máxima. Esse filtro, aliás, é parte do que mantém o clube tão exclusivo. Agora, se você está pensando em cidadania, aí o jogo fica ainda mais restrito. Mônaco não distribui passaportes como brindes de evento. Na verdade, conseguir a cidadania monegasca é raríssimo. Em geral, ela é concedida apenas por meio de casamento com um cidadão local ou por naturalização, e nesse último caso, depois de pelo menos 10 anos de residência contínua ou 20 se você não se casar com um monegasco. E mesmo assim, não há garantia. A decisão final é do príncipe. Sim, literalmente. Esse passaporte é mais do que um documento, é um símbolo de status global. Apesar de Mônaco não fazer parte da União Europeia, o passaporte monegasco permite viajar com facilidade para muitos países e é aceito como um dos mais prestigiados do mundo. Mas, como dissemos, ter um é para poucos. Muitos milionários e bilionários que vivem em Mônaco, na verdade, nem se preocupam com a cidadania. Para aproveitar os benefícios fiscais e o estilo de vida, basta ser residente. E o processo, embora rigoroso, é bem mais acessível do que a naturalização. Vale lembrar que viver em Mônaco também significa seguir suas regras e se adaptar ao seu ritmo. É um país pequeno, onde todos acabam se conhecendo, mesmo que de vista. A discrição é uma qualidade valorizada, e ostentar de maneira exagerada pode não cair bem. Aqui o luxo é natural, quase silencioso, mesmo quando está estampado em cada esquina. Outro detalhe interessante é que, por conta da exigência financeira e do mercado imobiliário restrito, há sempre uma lista de espera informal para entrar no clube.
Quando o imóvel de alto padrão é colocado à venda, os interessados muitas vezes já estão de olho há meses, prontos para fazer uma oferta. E como é a vida depois que você se torna residente? Além de todos os benefícios que já mencionamos, segurança, clima, exclusividade e vantagens fiscais, há um aspecto mais sutil, o networking. Em Mônaco, seus vizinhos podem ser grandes empresários, atletas de elite, artistas internacionais ou até membros da realeza de outros países. É um ambiente onde as conexões acontecem naturalmente, muitas vezes durante um café ou em um evento beneficente. Claro que junto com esse privilégio vem a responsabilidade de manter o padrão. Mônaco é um lugar onde o cuidado com a imagem, o respeito pelas regras e a participação na vida social contam muito. Mesmo que você seja discreto, a comunidade é pequena e cada rosto se torna familiar com o tempo. No fim das contas, obter o passaporte monegasco, seja no sentido literal ou figurado, é entrar para um seleto grupo que compartilha um estilo de vida único, um estilo em que a vista para o Mediterrâneo é parte do cenário diário e onde o endereço no documento vale quase tanto quanto o saldo bancário. No próximo capítulo, vamos explorar a relação de Mônaco com a França e com a União Europeia. Afinal, viver nesse microestado não significa viver isolado. As conexões políticas e econômicas com o mundo ao redor são fundamentais para manter essa engrenagem funcionando. Mônaco é pequeno, mas não vive numa bolha. Apesar de ser um estado soberano, ele tem relações muito próximas e estratégicas com a França e, indiretamente, com a União Europeia. É como aquele vizinho muito rico e excêntrico que mora no fim da rua. Mora sozinho, mas faz questão de manter boas amizades com o condomínio. A relação com a França é tão antiga quanto a própria independência de Mônaco. Desde 1861, quando o Principado assinou um tratado reconhecendo sua soberania, os dois países têm acordos que vão muito além da diplomacia básica. A França garante a defesa militar de Mônaco e, em troca, o Principado mantém políticas alinhadas em áreas como alfândega, correios e até algumas leis comerciais. Na prática, isso significa que, se um dia Mônaco precisar de proteção militar, não vai precisar improvisar um exército com seguranças de cassino e pilotos de Fórmula 1. A França está ali para isso. E, convenhamos, ter um país com um dos exércitos mais poderosos da Europa como aliado é uma vantagem considerável. Mas essa proximidade também tem suas peculiaridades. Por exemplo, enquanto os residentes estrangeiros desfrutam do famoso zero imposto de renda de Mônaco, os cidadãos franceses que vivem no Principado não têm a mesma sorte. De acordo com um acordo bilateral, eles continuam pagando imposto de renda para a França. É uma forma de evitar que todos os milionários franceses façam as malas e se mudem para Monte Carlo só para escapar do fisco. Já no que diz respeito à União Europeia, Mônaco não é membro, mas é quase como se fosse convidado VIP em muitas áreas. Graças à sua parceria com a França, o Principado participa de certas políticas e acordos comerciais da UE. Por exemplo, usa o euro como moeda oficial, mesmo sem fazer parte formal da zona do euro. E essa decisão não foi por acaso. Facilita o comércio, atrai turistas e elimina a necessidade de explicar aos visitantes que tipo de moeda estranha eles precisam trocar para comprar um café. Também existe uma união aduaneira com a França, o que significa que as mercadorias circulam livremente entre Mônaco e a União Europeia como um todo. Isso é ótimo para negócios, especialmente para as lojas de luxo, que recebem produtos e clientes sem as barreiras alfandegárias que complicam a vida em outros países. Apesar dessa integração, Mônaco mantém o controle sobre políticas essenciais, como sua legislação fiscal, que é o grande atrativo para milionários. É um equilíbrio delicado. O Principado se beneficia de estar conectado economicamente com a Europa, mas preserva sua autonomia para tomar decisões estratégicas que mantêm seu status de paraíso financeiro e destino exclusivo. Essa habilidade de dançar conforme a música da política internacional é um dos segredos da longevidade de Mônaco como um estado independente. Em vez de se isolar ou tentar competir diretamente com os gigantes econômicos, o Principado se posiciona como um parceiro confiável e, ao mesmo tempo, uma peça única no tabuleiro.
E essa posição privilegiada traz outras vantagens. A proximidade geográfica e política com a França garante acesso rápido a serviços e infraestruturas maiores. O aeroporto mais próximo, por exemplo, fica em Nice, a apenas 30 minutos de carro, ou 7 minutos de helicóptero, para quem está com pressa e orçamento. Essa ligação com a França e a UE torna Mônaco mais acessível para visitantes e investidores, mantendo o fluxo constante de capital e turismo. Claro que nem tudo é perfeito. Estar tão ligado a blocos e países maiores também significa lidar com pressões externas. Nos últimos anos, a União Europeia e organizações internacionais aumentaram a vigilância sobre paraísos fiscais, exigindo mais transparência financeira. Mônaco respondeu com reformas e acordos de troca de informações, garantindo que continua jogando dentro das regras sem perder o seu charme, ou os seus milionários. Em resumo, a relação de Mônaco com a França e a União Europeia é um caso de sucesso diplomático. O Principado mantém sua soberania e seu estilo de vida exclusivo, mas se apoia na força e na estabilidade dos vizinhos para garantir segurança, prosperidade e uma posição confortável no cenário global. É como morar sozinho, mas ter um irmão mais velho, forte e influente morando ao lado. No próximo capítulo, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre sustentabilidade e projetos futuros. Porque, mesmo com todo o glamour, Mônaco precisa pensar no amanhã. E quando o seu país tem o tamanho de um bairro, cada centímetro conta. Quando o seu país tem apenas 2,1 quilômetros quadrados, pensar no futuro não é luxo, é necessidade. Em Mônaco, cada metro quadrado vale ouro, e o espaço físico é tão limitado que qualquer plano de expansão ou modernização precisa ser pensado com precisão cirúrgica. Mas isso não impede o Principado de sonhar grande. Na verdade, ele sonha grande construindo sobre o mar. Um dos projetos mais ambiciosos da história recente é a extensão marítima de Aix-du-Portier. Trata-se de uma expansão territorial de aproximadamente 6 hectares, criada por meio de aterro no Mediterrâneo. É como se Mônaco tivesse decidido fabricar mais país para si mesmo. O projeto, que deve ser concluído na primeira metade da década de 2020, vai abrigar prédios residenciais de altíssimo padrão, áreas verdes e até um pequeno porto. Claro, tudo seguindo padrões de sustentabilidade que, no papel, prometem respeitar o ecossistema marinho. E aqui entra um detalhe interessante. Em Mônaco, sustentabilidade não é apenas discurso. O Principado, liderado pelo príncipe Albert II, é bastante ativo em questões ambientais. O príncipe, que é conhecido por seu engajamento em causas ecológicas, já participou de expedições polares e criou uma fundação voltada para a preservação dos oceanos e o combate às mudanças climáticas. Dentro do território, há esforços para reduzir emissões de carbono, aumentar o uso de energias renováveis e incentivar o transporte limpo. Veículos elétricos são comuns nas ruas e o governo oferece incentivos para quem adota tecnologias sustentáveis. Mesmo com toda a ostentação de supercarros, não é raro ver modelos híbridos e elétricos circulando lado a lado com Ferraris e Lamborghinis. O setor de construção também está cada vez mais voltado para práticas ecológicas. Novos empreendimentos seguem normas de eficiência energética, aproveitamento de água e uso de materiais sustentáveis. No caso da expansão sobre o mar, por exemplo, foram implementadas medidas para proteger a vida marinha local, incluindo a criação de recifes artificiais para deslocar espécies antes das obras. Mas sustentabilidade em Mônaco vai além da ecologia. Há também um cuidado com a sustentabilidade econômica e social. Isso significa garantir que o modelo atual, baseado no turismo de luxo, mercado imobiliário restrito e vantagens fiscais, continue viável nas próximas décadas. Afinal, mudanças nas leis internacionais ou no perfil dos investidores podem exigir ajustes rápidos. Por isso, o Principado investe na diversificação de eventos e atividades econômicas. Além dos tradicionais esportes e cassinos, há um incentivo crescente para setores como tecnologia e inovação.
Mônaco busca atrair empresas que possam se beneficiar da localização estratégica e do prestígio do endereço, ao mesmo tempo em que não dependam tanto de espaço físico, como startups e empresas de serviços digitais. Outro ponto no radar é a adaptação às mudanças climáticas. Com boa parte do território à beira-mar, Mônaco é naturalmente vulnerável à elevação do nível dos oceanos. Isso significa que a infraestrutura precisa estar preparada para lidar com tempestades mais intensas e outras consequências do aquecimento global. Os projetos urbanísticos incluem barreiras de proteção, sistemas avançados de drenagem e planejamento cuidadoso das áreas costeiras. E claro, tudo isso é pensado mantendo o visual impecável que faz parte da marca Mônaco. Afinal, de nada adiantaria ter prédios resistentes a tempestades se eles não combinassem com a estética elegante do Principado. Aqui, funcionalidade e beleza caminham juntas, ou melhor, desfilam juntas. Também há uma preocupação com o bem-estar da população. Embora a maioria dos residentes seja extremamente rica, Mônaco mantém serviços públicos eficientes, programas de saúde de alto nível e infraestrutura de qualidade. O objetivo é que o país continue sendo visto não só como um lugar para investir ou passar férias, mas também como um lar confortável e seguro para quem o escolhe como endereço permanente. Em resumo, os projetos futuros de Mônaco seguem um equilíbrio delicado: crescer sem perder charme, inovar sem quebrar tradições e se modernizar sem abrir mão da exclusividade. É um desafio, mas se tem algo que a história do Principado já provou, é que, mesmo sendo pequeno, ele sabe pensar grande. No próximo capítulo, vamos falar sobre as críticas e controvérsias que cercam esse estilo de vida e esse modelo econômico. Porque, apesar de toda a perfeição aparente, Mônaco não escapa de olhares desconfiados e debates acalorados sobre o seu papel no mundo. À primeira vista, Mônaco parece um paraíso perfeito. Ruas limpas, segurança impecável, clima agradável, iates brilhando ao sol e um mar de um azul hipnotizante. Mas, como todo lugar que atrai tanta atenção e tanto dinheiro, o Principado não está livre de críticas e controvérsias. A principal delas gira em torno de um rótulo que Mônaco carrega há décadas: paraíso fiscal. Para muitos governos e organizações internacionais, a ausência de imposto de renda para pessoas físicas e as condições fiscais extremamente vantajosas para empresas fazem do Principado um destino ideal para quem quer reduzir ou evitar o pagamento de impostos em seus países de origem. Embora Mônaco insista que segue todas as normas de transparência financeira e coopera com investigações internacionais, a percepção persiste. Críticos argumentam que o modelo econômico beneficia principalmente os muito ricos e não contribui para reduzir desigualdades globais. Em outras palavras, para quem está do lado de fora, o Principado é visto como um clube exclusivo que prospera, enquanto outros países lidam com a fuga de capitais. Outro ponto de debate é a desigualdade interna. É verdade que Mônaco tem um dos PIBs per capita mais altos do mundo, mas isso não significa que todos vivem no mesmo nível de luxo. Muitos trabalhadores, que mantêm o funcionamento diário do Principado, garçons, motoristas, funcionários de limpeza e seguranças, não podem se dar ao luxo de morar ali. Em vez disso, vivem em cidades vizinhas da França ou da Itália e fazem o trajeto diariamente. Para eles, Mônaco é um lugar de trabalho, não de residência. Há também críticas relacionadas ao impacto ambiental de alguns projetos, especialmente os aterros para expansão territorial. Apesar das medidas de mitigação, ambientalistas alertam para os riscos à vida marinha e para as mudanças no ecossistema costeiro. O desafio é equilibrar crescimento e preservação em um espaço tão pequeno e sensível. O próprio estilo de vida luxuoso também desperta comentários. Para muitos, Mônaco é o retrato da ostentação. Carros esportivos circulando lado a lado, bolsas e relógios que custam o preço de um apartamento em outra cidade,
festas que parecem saídas de filmes. Há quem veja isso como uma inspiração, mas há quem veja isso como um símbolo de desigualdade e desconexão da realidade da maioria das pessoas. Além disso, alguns questionam se a dependência de um público tão restrito, milionários e bilionários, não torna a economia vulnerável a mudanças no cenário global. Crises financeiras, novas regulamentações fiscais internacionais ou mesmo mudanças no gosto dos super ricos podem impactar o fluxo de dinheiro e investimentos no Principado. É como ter um restaurante de altíssimo padrão. Enquanto os clientes VIP continuam vindo, tudo vai bem. Mas, se eles decidirem jantar em outro lugar, o negócio pode sentir o baque. Outro tema sensível é a falta de diversidade econômica. Embora Mônaco tenha buscado atrair empresas de tecnologia e inovação, a base da economia ainda é formada por turismo, mercado imobiliário e serviços financeiros, todos setores diretamente ligados ao apelo de luxo e exclusividade. Isso significa que o Principado precisa manter essa imagem impecável para continuar atraente, o que exige investimentos constantes e uma gestão quase perfeita. Apesar de todas essas críticas, Mônaco mantém uma posição firme. O modelo funciona. O país é estável, seguro, limpo e próspero. E do ponto de vista de muitos moradores e investidores, essas qualidades superam qualquer acusação ou debate externo. No fim, as controvérsias fazem parte da identidade de Mônaco. É um lugar que desperta fascínio e, ao mesmo tempo, provoca questionamentos. Para alguns, é um exemplo de como um estado pequeno pode ser extremamente bem-sucedido. Para outros, é um lembrete das desigualdades que ainda marcam o mundo. No próximo capítulo, vamos fazer uma comparação com outros paraísos fiscais, para entender o que Mônaco tem de único e por que, mesmo com concorrência, ele continua reinando como símbolo máximo de luxo e exclusividade. Quando falamos de paraísos fiscais, Mônaco não está sozinho na lista. Pelo contrário, o clube inclui destinos famosos como Suíça, Ilhas Caimã, Luxemburgo e até pequenas ilhas espalhadas pelo Caribe e pelo Pacífico. Mas apesar de competir com esses lugares, Mônaco ocupa um espaço especial no imaginário coletivo. Afinal, aqui, o paraíso fiscal vem com um bônus de glamour cinematográfico. Vamos começar com a Suíça, talvez o rival mais tradicional. O país é conhecido há décadas por seu sigilo bancário e sua estabilidade política. Bancos suíços são quase sinônimo de segurança financeira. Mas, ao contrário de Mônaco, a Suíça é um país grande, comparativamente falando, com montanhas, lagos e cidades espalhadas por um território vasto. Lá, a vida é mais diversificada e nem todo canto respira luxo extremo. Mônaco, por outro lado, concentra todo o brilho e exclusividade em apenas 2,1 km². É como a essência do luxo sem diluição. Depois temos as Ilhas Caimã, no Caribe. Elas oferecem vantagens fiscais parecidas e também atraem grandes fortunas. Mas o estilo de vida é bem diferente. Lá o clima é tropical, o ritmo é mais descontraído e a infraestrutura é voltada para quem busca sossego à beira-mar. Já Mônaco mistura a praia com alta densidade urbana, prédios de arquitetura sofisticada e um calendário social movimentado. É mais baile de gala do que pé na areia. Luxemburgo é outro nome na lista. Esse pequeno país europeu é um centro financeiro poderoso com regulamentações atrativas para empresas e investidores. Mas ele não tem a mesma aura de destino turístico luxuoso que Mônaco cultivou. Luxemburgo é eficiente, próspero e seguro, mas dificilmente você vai ver um desfile de Ferraris ou um porto repleto de iates milionários no centro da cidade. Se olharmos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também encontramos semelhanças. Dubai combina vantagens fiscais com ostentação, eventos grandiosos e arquitetura icônica. Mas há diferenças marcantes. Dubai é gigantesco em comparação com Mônaco, e sua cultura e clima são muito diferentes. O Principado Europeu aposta no charme mediterrâneo e na tradição histórica, enquanto Dubai é mais o futuro em construção. Tudo grande, tudo novo, tudo brilhando. O que realmente diferencia Mônaco de todos esses lugares é a combinação de tamanho, localização e imagem pública.
é um microestado à beira do Mediterrâneo, no coração da Riviera Francesa, cercado por alguns dos destinos mais famosos e charmosos da Europa. Ao mesmo tempo, é um centro financeiro e um ícone do turismo de luxo. Poucos lugares conseguem unir esses elementos de forma tão harmoniosa. Outro ponto único é a mistura de realeza e modernidade. A família Grimaldi, no poder há mais de 700 anos, dá ao Principado uma aura de tradição e continuidade. Essa história de estabilidade política, combinada com uma economia moderna e aberta, cria uma marca poderosa. Mônaco é seguro, exclusivo e confiável. Além disso, enquanto muitos paraísos fiscais são vistos apenas como endereços de conveniência para empresas ou investidores, Mônaco consegue ser ao mesmo tempo um lugar desejado para viver. Não é apenas sobre onde colocar o dinheiro, mas sobre onde colocar a sua casa, o seu carro esportivo e, quem sabe, o seu iate. E não podemos esquecer do fator vitrine global. Eventos como o Grande Prêmio de Fórmula 1 e o Monaco Yacht Show colocam o Principado sob os holofotes todos os anos. Essa exposição constante na mídia reforça a imagem de Mônaco como sinônimo de glamour, algo que outros paraísos fiscais raramente conseguem replicar. Enquanto lugares como Ilhas Cayman ou Luxemburgo podem ser conhecidos no meio empresarial e financeiro, Mônaco é conhecido até por quem nunca abriu um jornal de economia. Ele aparece em filmes, reportagens de turismo, revistas de moda e até em músicas. É o tipo de marketing que não tem preço e que ajuda a manter o interesse constante de novos residentes e investidores. Em resumo, Mônaco não compete apenas na arena fiscal. Ele compete no campo da imaginação. É a diferença entre um cofre seguro e uma mansão de luxo à beira-mar. Ambos protegem o que é valioso, mas um deles oferece vista para o Mediterrâneo e um convite para uma festa de gala na cobertura. No próximo capítulo, vamos olhar para frente e imaginar o futuro de Mônaco. Será que o Principado conseguirá manter seu charme e seu modelo econômico nas próximas décadas? Ou terá que se reinventar diante de um mundo em constante mudança? Falar sobre o futuro de Mônaco é quase como prever o enredo da próxima temporada de uma série de sucesso. Todos querem saber o que vai acontecer, mas ninguém quer que mude demais. Afinal, o charme do Principado está justamente nessa mistura de tradição e exclusividade que ele mantém há séculos. Mas o mundo está mudando e Mônaco sabe disso. A primeira grande questão é o espaço. Com apenas 2,1 km², não há muito para onde crescer, a menos que seja para dentro do mar. É por isso que projetos como a expansão de Anse du Portier são tão importantes. Eles não apenas aumentam a área disponível, mas também mostram que o Principado está disposto a investir pesado para se reinventar sem perder o luxo e o padrão altíssimo. Outro desafio é o clima. Localizado à beira do Mediterrâneo, Mônaco está exposto aos efeitos das mudanças climáticas, como aumento do nível do mar e tempestades mais intensas. A boa notícia é que o governo já pensa em soluções de engenharia e urbanismo para se proteger, como barreiras costeiras, sistemas avançados de drenagem e planejamento cuidadoso das construções. Aqui, sustentabilidade e estética andam de mãos dadas. Não adianta proteger a costa se o resultado não combinar com as fachadas elegantes que fazem parte da identidade do Principado. Há também a questão da economia global. A pressão internacional por mais transparência fiscal está aumentando. Organizações como a União Europeia e a OCDE vêm intensificando as exigências para evitar evasão de impostos e lavagem de dinheiro. Mônaco já respondeu a essas demandas com reformas e acordos de cooperação, mas o desafio é manter o equilíbrio, continuar atraente para milionários e empresas sem entrar em choque com as regras globais. No lado econômico, o futuro pode incluir uma diversificação mais ousada. O Principado já está tentando atrair empresas de tecnologia, inovação e até setores ligados à sustentabilidade e à economia azul, aquela que aproveita os recursos do mar de forma responsável. Esses movimentos são estratégicos, ajudam a manter a economia dinâmica e reduzem a dependência exclusiva de turismo, mercado imobiliário e serviços financeiros. Outra aposta para o futuro é o fortalecimento da marca Mônaco. Mais do que um destino, o Principado é um símbolo de estilo de vida. Isso significa continuar investindo em eventos icônicos, mas também criar novas experiências que mantenham o interesse dos moradores e do mundo.
Pode ser um novo festival de artes, uma corrida inovadora com carros elétricos de luxo ou até iniciativas culturais e ambientais de grande impacto. Mas talvez o maior desafio seja preservar o equilíbrio entre exclusividade e modernidade. O segredo do sucesso de Mônaco sempre foi manter um ambiente controlado, seguro e altamente seletivo. Com o crescimento da população e a chegada de novas gerações de ricos, esse equilíbrio pode ser testado. Afinal, o que significa luxo para um investidor tradicional pode não ser o mesmo para um jovem empreendedor bilionário do setor de tecnologia. E aí entra a pergunta: Mônaco vai mudar seu estilo para se adaptar aos novos perfis de milionários? Ou vai manter sua essência clássica, esperando que eles se adaptem? Se olharmos para a história, a resposta provável é um pouco dos dois. O Principado já provou que sabe se reinventar sem perder sua identidade, e deve continuar nesse caminho. O fator humano também pesa. A população de Mônaco é uma mistura única de culturas, nacionalidades e histórias de vida. Manter a harmonia em um espaço tão pequeno e tão diverso exige regras claras e um senso de comunidade forte. Isso pode se tornar ainda mais importante no futuro, à medida que mais pessoas tentem entrar nesse clube exclusivo. E, por fim, há o papel de Mônaco no cenário internacional. Mesmo sendo minúsculo em território, o Principado tem uma presença desproporcional na mídia, nos eventos e nas conversas sobre riqueza e luxo. O desafio será usar essa visibilidade não só para atrair mais milionários, mas também para se posicionar como exemplo em áreas como sustentabilidade, inovação e até diplomacia cultural. No fundo, o futuro de Mônaco dependerá de um jogo de equilíbrio: crescer sem perder charme, modernizar sem perder tradição e continuar sendo irresistível para quem pode escolher morar em qualquer lugar do mundo. É como manter um iate impecável. Precisa de manutenção constante, adaptações para novas tecnologias e, claro, muito cuidado para não perder o brilho. No próximo e último capítulo, vamos fazer uma reflexão final sobre tudo o que vimos até aqui. Será que Mônaco é mesmo apenas um paraíso para milionários ou é também um símbolo de algo maior, na forma como o mundo lida com riqueza, exclusividade e status? Ao longo dessa jornada, atravessamos as ruas estreitas de Mônaco, entramos em seus cassinos lendários, espiamos iates milionários, visitamos coberturas com vista para o Mediterrâneo e mergulhamos em histórias que misturam tradição, política, economia e, claro, muito glamour. Descobrimos que o segredo do Principado não está apenas na sua localização privilegiada ou nas vantagens fiscais. O verdadeiro diferencial de Mônaco é a combinação rara de exclusividade, segurança, tradição e modernidade. Tudo isso embalado em apenas 2,1 km². Aqui, cada detalhe é cuidadosamente pensado para manter o padrão Mônaco. Seja no atendimento impecável dos hotéis, na limpeza das ruas, na programação de eventos ou na forma como o governo administra o território, tudo funciona como um mecanismo de relógio suíço, só que com mais diamantes e vista para o mar. Vimos também que por trás da fachada brilhante há desafios e críticas, acusações de ser um paraíso fiscal, desigualdade interna, pressão internacional por mais transparência e a eterna disputa por espaço físico. E mesmo assim, Mônaco continua firme, reinventando-se quando necessário e mantendo sua posição como um dos lugares mais cobiçados do mundo. Para alguns, o Principado é apenas o endereço de quem já tem tudo e quer mais conforto. Para outros, é um exemplo de como um país minúsculo pode ser extremamente eficiente e bem-sucedido. O fato é que Mônaco desperta fascínio e curiosidade, e dificilmente deixa alguém indiferente. E talvez seja isso que torna o lugar tão especial: a capacidade de provocar ao mesmo tempo admiração e debate. É impossível falar de Mônaco sem pensar em luxo, mas também é impossível ignorar as questões mais profundas que ele levanta sobre riqueza, exclusividade e o futuro das cidades. Olhando para frente, o Principado parece estar preparado para continuar no topo.
Projetos de expansão, investimentos em sustentabilidade, diversificação econômica e a manutenção de eventos que o colocam sobre os holofotes mundiais indicam que Mônaco não está apenas vivendo de glórias passadas, está construindo o seu amanhã. E no fim, talvez a pergunta: por que Mônaco tem o maior número de milionários por habitante? Tenha várias respostas. Porque oferece segurança, porque não cobra imposto de renda, porque está no Mediterrâneo, porque tem glamour e tradição e, principalmente, porque conseguiu transformar esses elementos em uma marca poderosa e quase irresistível para quem pode escolher qualquer lugar do mundo para viver. Agora, depois dessa viagem pelas histórias, curiosidades e segredos do Principado, fica a reflexão. Será que Mônaco é apenas um símbolo de luxo ou também uma lição de estratégia e gestão? Talvez seja um pouco dos dois. Se você gostou dessa viagem por Mônaco, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Aqui, a cada vídeo, a gente te leva para explorar os lugares mais fascinantes e curiosos do mundo, sem precisar de passaporte e sem ter que comprar um iate.